Olá, tudo bem? Poxa, já faz 3 semanas que a gente não conversa, né? E hoje eu trouxe, fiquei pensando muito no que a gente poderia conversar. E tudo quanto é assunto que me veio à cabeça, eu não queria estar falando de coisa triste, eu não queria estar falando de insatisfações. O que eu poderia falar para vocês? Eu fiquei matutando esse final de semana. E vamos lá. Hoje eu vou falar de. Espera aí que eu já falo, tá bom? Bom, de qualquer forma, hoje é dia 14 de junho de 2021. Tá uma tarde bem gostosa, né? Fria, mas com sol lindo lá fora. Então vamos lá. Convido vocês a entrarem nessa história comigo, pode ser? Então, atenção. Era uma vez. Era uma vez. Pois é. Toda história começa com era uma vez, né? Pelo menos é o que a gente sempre vê. Então, quando a gente fala de Era uma Vez, vamos começar essa história como era uma vez. É uma história inédita, ela é baseada num conto, mas ela tem algo familiar. Vamos ver se vocês descobrem? Então, vamos lá. Pronto. Era uma vez. Era uma vez. Tan, 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 tan. Era uma vez, não faz muito tempo, que existia um grupo de pessoas muito alegre, muito feliz, muito divertido. Esse grupo era muito animado, apesar de não morarem na mesma casa. Era um grupo grande, na verdade, eram grandes amigos que se reuniam para bater papo, se reuniam para receber abraços, beijos, se reuniam para se atualizar. Para a gente entender essa felicidade deles, é preciso retroceder naquele tempo. Naquele tempo, pois é, naquele tempo eles se encontravam toda semana, algumas tardes da semana eram dedicadas a essa grande reunião. Quando chegavam novos amigos, geralmente nos meses de fevereiro ou no mês de agosto, cada pessoa ganhava um saquinho cheio de carinhos, como bolas coloridas de algodão, que poderiam ser distribuídos sempre que desejassem. Esses carinhos faziam as pessoas se sentirem quentes, aconchegantes, com o coração aquecido e feliz. Pois bem, aqui tem só um exemplo do que eram esses carinhos. Aqueles carinhos eram perfumados e se misturavam com a pele da gente, fazendo com que a pessoa se sentisse muito bem. As pessoas viviam trocando esses carinhos, que elas apelidaram de carinhos quentes. E nunca havia problemas para consegui-los, pois eles eram dados, eles eram grátis. Por isso, todos eram muito felizes e alegres, na maior parte do tempo. Até aquele que chegavam de um dia meio complicado, com aqueles carinhos oferecidos, logo sorrisos e abraços despontavam no ar como uma mágica. Esses carinhos eram feitos de cooperação, amor, amizade, solidariedade e o respeito, além de outras coisinhas. Então, eram carinhos desejados que as pessoas não viam a hora de se encontrar para poder trocar. Hum? Então, como toda história, né? Num dia cinzento de março, aquele grupo recebeu uma notícia muito estranha que abalou a todos. A partir daquele dia, todos deveriam ficar em casa, quietos, pois uma grande sombra escureceu o sol e fez com que as pessoas tivessem que se proteger de um grande perigo.
Na verdade, um perigo invisível que adoecia as pessoas, as enfraquecendo. E ninguém sabia da onde vinha isso, da onde vinha aquele perigo. E não existia ainda nenhum remédio, porque tudo era muito novo. Era preciso se proteger do invisível, sem saber por quanto tempo. Estranho isso, né? E aí as pessoas se trancaram em casa, com medo, com receio, e o medo do invisível, o que é pior. Os sorrisos foram cobertos com máscaras, máscaras de tecido, máscaras cirúrgicas, máscaras das mais variadas formas, mas os sorrisos foram tampados. E o perfume deu lugar ao álcool gel. Estranha essa história, né? Puxa vida, parece que eu escutei essa história em algum lugar. Mas essa história foi baseada num conto, um conto que se contava lá atrás. É lógico que um pouquinho de adaptação existiu. As pessoas daquele grupo começaram a sentir-se menos quentes, porque não se trocavam mais carinhos. E aqueles carinhos tão preciosos, as pessoas começaram a sentir muita falta. O medo e o desânimo tomou conta da maioria das pessoas, da maioria das pessoas daquele grupo alegre e tão festivo. Por incrível que pareça, o medo roubou a alegria de muita gente daquele grupo. Isso é muito complicado. Então, eu deixo para você, convido a você escrever o final dessa história. Afinal, essa história ainda está incompleta e cabe a você escrever o final dela. Combinado? Vou cobrar, hein? Pois bem, gente, essa história foi baseada num conto de Claude Steiner sobre carícias. Então, é lógico que ela foi adaptada, mas foi uma história que foi retirada de um livro do Robert Chiniachik, chamado A Carícia Essencial, uma psicologia do afeto. E o Roberto, ele traz alguns pontos para a gente refletir. Quando a gente fala de carícia, vem o que na nossa cabeça? Coisa boa, toque, afeto, amor, né? Carícia é sempre bom. Então, quando a gente fala de carícia, vamos refletir um pouquinho o que a gente quer dizer efetivamente? Pois bem, que falta eu sinto de um bem, né, Gil? Que falta me faz um xodó. Essa música, ela retrata muito o que a gente vai falar no dia de hoje. Que falta que a gente sente de um bem, que falta que nos faz um xodó. Não é verdade? Quem não sente falta? Duvido. Por quê? A ciência explica. E vamos falar um pouquinho disso. Vamos lá. Você já observou que às vezes a gente tem necessidade de um abraço, de um carinho, ou mesmo de alguém que nos pegue no colo, ainda que de uma maneira simbólica, né? Então, quando a gente fala, estou com vontade de ter um colinho, o que a gente está falando? A gente está falando da necessidade que a gente tem de afeto. Somos seres humanos, então não existe problema nenhum em a gente falar quando a gente tem necessidade desse tipo de carinho. Mas muitas pessoas, por medo, por orgulho, por vergonha, simplesmente vestem aquela capa de super-homem e se acham assim invencíveis. Não, somos seres humanos, precisamos de carinho, sim. Harlow foi um grande estudioso do comportamento humano e existe um experimento muito interessante feito com macacos recém-nascidos. E esse experimento se intitulou Amor em Filhotes de Macacos. Por que macacos? Porque foi a experiência dele. Mas será que tem alguma coisa a ver com o ser humano? Vamos pensar um pouco?
Vou contar para vocês um pouquinho dessa experiência. Essas experiências, elas foram realizadas colocando um macaquinho na frente de duas mães substitutas, sendo que uma era um boneco de arame e a outra era um boneco de pano. Essas foram algumas observações dessa experiência. Os macaquinhos se afeiçoaram-se à mãe de pano, e ainda que a mamadeira, olha só, ainda que a mamadeira estivesse no peito da mãe de arame, os macaquinhos somente saciavam sua fome e logo depois voltavam para a mãe de pano. Por que será, hein? Interessante, né? Pois bem, o macaquinho, quando criado na solidão, apresentava um quadro muito interessante e muito grave. Ele evitava todo e qualquer contato social e sempre parecia estar com muito medo, muito amedrontado. Ele tinha uma postura de encolhimento e se abraçar em si mesmo como sentido de proteção. Então, essa experiência nos mostrou algumas coisas interessantes. Será que tem a ver com a nossa raça humana? Alguma semelhança? Será? Então, a gente fala o quanto é importante qualquer afago. Então, a gente sabe que o ser humano precisa do afago, do toque, ele precisa do afeto. E é isso que aquele macaquinho buscava. Ele até se sujeitava a tomar sua mamadeira naquela mãe de arame, mas ele voltava para o aconchego, para o colo da boneca de pano. Então, a gente fala que é importante a gente ter consciência de que qualquer forma de estímulo leva o indivíduo a se perceber vivo, que às vezes, né, ele serve, o toque, o afeto, serve como um fator de equilíbrio no ser humano, ainda que instável. Gente, essa imagem que eu coloquei aqui, ela rodou, viralizou na internet, né? Essa pessoa, essa mão dessa mulher, ela estava, na verdade, internada no meio de uma pandemia, isolada, né, num hospital de campanha. E uma enfermeira teve a sacada maravilhosa de encher uma luva, né, uma luva com ar e colocou em cima daquela mão. Não sei se foi com ar, não sei se foi com água, talvez até uma água morna, mas o que significou aquilo? Significou o toque, trazendo para aquela pessoa a sensação do conforto, do equilíbrio. Quantas vezes a gente precisou? Não precisava falar nada, bastava um toque no ombro, né? Ou um toque na mão, bastava um toque e a gente já se sentia mais segura. Não é verdade? Quantas vezes a gente já passou por isso na vida? De precisar de um toque, de um afago, para, tipo, tô aqui com você. Somos seres humanos. Humanos não vivem sozinhos, eles precisam do outro. Essa é a nossa maior aprendizado, não é? A falta de estímulo pode levar a pessoa a quadros muito complicados quando a gente fala em termos de emoção. Spitz foi um outro estudioso do comportamento humano. E ele não estudou macacos, mas ele estudou crianças, crianças em instituições durante o primeiro ano de vida, onde essas crianças, apesar de receberem alimentos e remédios quando doentes, não tinham muita oportunidade de interagir com adultos. Esse evento foi feito em casas em orfanatos, na verdade, né? Então, assim, ele até foi muito criticado na época com esse experimento, mas esse experimento trouxe algumas conclusões bastante interessantes. Então, essas crianças, depois de 6 meses, essas crianças que não eram estimuladas por adultos, né, não eram estimuladas por outras crianças, apenas recebiam o seu alimento e a questão de higiene, né, elas eram bem cuidadas, mas elas não recebiam esse estímulo.
Então, depois de 6 meses, elas começavam a apresentar um quadro de indiferença pelos adultos, reflexos diminuídos, até uma aprendizagem mais retardada, no sentido de mais dificuldades de aprendizagem. Em média, esses bebês apresentaram um retardo, entre aspas, muito grande na linguagem e na exploração do mundo, ou seja, demoravam mais para falar, para interagir, e quando frustrados, não reagiam, atuavam passivamente, como que se estivessem aceitando a situação. É triste, né? Mas isso serviu para gente, para mostrar para a gente o quanto a estimulação, principalmente em crianças, e vamos falar de adultos também, o quanto a interação entre pessoas é importante para o nosso equilíbrio emocional. Estímulos são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto humanos. Vocês sabiam que os astronautas, eles são exaustivamente treinados para, quando chegar a hora deles irem para o espaço e terem que ficar limitados a um espaço bastante pequeno, sem muita interação com outros, sem estímulos, eles não enlouquecerem. Sabiam disso? Então, parece que já é provado, né, que as pessoas podem resistir durante 48 horas sem qualquer estímulo, qualquer espécie de estímulo, seja visual, sonoro, tátil, qualquer um. 48 horas. Mas a falta de estímulo pode levar as pessoas a darem aí uma surtada, né, entre aspas, a darem uma descompensada, a ficarem desequilibrados emocionalmente. Então, a gente pega como exemplo, né, a própria solitária nas prisões, né, o quanto aquilo deve ser deve dar medo, né? Por quê? Porque você fica sem estímulo algum. E isso deve ser bem complicado. E nós que somos humanos, ficar sozinhos, solitários nesse mundo, não é uma coisa muito saudável. Ah, Thelma, tá bom, mas nessa pandemia eu fiquei sozinha, eu moro sozinho, tá. Mas será que você não conversou com ninguém, não interagiu com ninguém? Eu não estou falando só esse tipo de estímulo, mas talvez a leitura, assistir uma televisão, ouvir uma música, outros tipos de estímulo também nos equilibram emocionalmente. A gente não pode esquecer disso. Né? A gente pode dizer que o ser humano ele precisa de estímulo para viver. Então eu falo que nós temos fome. Essa fome, ela abre um universo imenso. Então assim, que fome é essa? Vamos lá? Fome de estímulos, ou seja, a gente precisa das sensações físicas, ou seja, para estimular todos os nossos sentidos, olfato, tato, visão, paladar, audição. Então, quanto ao sabor, a gente precisa de comida gostosa, variada, quente ou fria, comidas diversas. Quanto a cores e formas, a gente precisa observar esse ambiente, né, de paisagens bonitas, de luz, de gente bonita. Quanto aos sons, músicas boas, barulho do vento, do mar, voz de gente. Vocês já perceberam que muita gente, quando chega em casa e não tem ninguém, a primeira coisa que faz é ligar a televisão ou rádio? Porque esse tipo de estímulo faz bem para ela, não é? E quanto aos cheiros? Então, a gente fala do estímulo do cheiro, da flor, de terra molhada, de café saindo da garrafa térmica, cheiro de manga madura, o cheiro da pessoa amada, o cheiro daquela comida gostosa e quentinha. Isso são afetos, afetos que nos estimulam ao nosso equilíbrio emocional, sabia? E quanto aos toques? Pode ser o toque do mar num dia de verão,
o toque do lençol macio, daquele cobertor quentinho, das mãos do ser amado, daquele sapato velho para andar, o toque do seu pé na areia ou na terra. Quanta coisa boa para os nossos sentidos. Já tinha parado para pensar nisso? Não é? E aí, deu para fazer algumas dessas coisas durante esse período maluco que a gente está vivendo? Acho que sim, né? É coisa que a gente não parou para pensar. Mas isso tudo faz parte do nosso equilíbrio emocional. Interessante, né? Aí a gente fala fome do contato. Esse foi o que mais a gente sentiu. Ou seja, alguém tocando a cabeça do outro, a necessidade do abraço, do olhar fraterno. Ou seja, é a sensação de pertencer à espécie humana. Essa fome de contato ficou grandona, gigante nessa pandemia. Quantas pessoas acabavam ligando para o outro no sentido de eu tô aqui, não é? Por quê? A gente sente falta e não tem problema algum em sentir falta, não é? Somos seres humanos. A fome de conhecimento. Por incrível que pareça, o ser humano não sobrevive à indiferença. Todos nós necessitamos ser reconhecidos. Necessitamos que as pessoas nos identifiquem, que as pessoas nos cumprimentem, que as pessoas nos valorizem. Nós necessitamos do conhecimento também. Então a gente fala, alguns necessitam mais, outros menos. Mas eu estou dando alguns exemplos dessas fomes emocionais que a gente sentiu e sente. A gente vai sentir sempre. A fome sexual. Essa, a gente fala que desejo sexual é uma fome natural, porque somos seres humanos. Então, é natural a vontade, o desejo, quando ele se manifesta. Como, de repente, dormir agarradinho, como um beijo, como um abraço gostoso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Aí temos outros tipos de fome. A fome de incidentes, ou seja, a fome de acontecimentos. Gente, tédio é a pior coisa que tem, não é? Olha a cara desse cachorro. Entediado. Será que às vezes a gente fica assim? Acho que sim, né? Então a gente carece de coisas novas, de novidades, para que a gente não entre nesse tédio. A gente necessita de acontecimentos, de surpresas, de novidades. E a rotina, a repetição daquela mesma coisa, aquela mesma tocada, nos leva no quê? A saturação, a perda do interesse, aquela monotonia cria um tédio absurdo na gente. Nós necessitamos de algo novo, de novidades, de coisas que trazem de volta o brilho do nosso olhar. Então, a gente fala que todas essas fomes variam de pessoa para pessoa, cada um com seu apetite. E você? Você tem fome de quê? Já diria a Titãs, né? Do que você tem fome hoje? Parou para pensar? Vai pensando aí. Os estímulos, o toque, o afago, são tão importantes para a nossa saúde como são os alimentos. Todos nós necessitamos de carícia, tanto quanto precisamos de comida. Então, quando a gente fala disso, então assim, a comida a gente é mais fácil, né? Agora, e a carícia? É um pouquinho mais difícil. Então, quando a gente fala do toque, do afago, do que você está sentindo falta hoje? Do quê? De que tipo de fome que não está sendo saciada neste momento? É importante para a nossa vida que a gente cuide de escutar o nosso corpo e perceber. Quando eu falo nosso corpo, eu estou falando o corpo de uma maneira geral, porque o nosso corpo fala, mas escutar principalmente nosso coração e perceber o que a gente está necessitando hoje, para que a gente desfrute do fato de estar vivo. Gente, isso é uma dádiva.
Você acordou hoje, respirou, levantou da sua cama, já é motivo imenso para gratidão, gratidão à vida. Então, a gente fala que existem muitas formas da gente saciar essa fome, saciar toda esse universo que está nos rodeando e a gente não percebeu ainda. Então, quando a gente fala de amar, eu falo de amar de uma maneira geral, né? O que você ama fazer? O que você ama realmente? Que teu olhinho brilha? O que você adora? Ô, Thelma, quanta pergunta, né? Pois bem, eu estou fazendo uma reflexão com vocês. Mas lembra, amor nunca foi moeda de troca, né? Amor, ele simplesmente nasce. Né? Quando você cria a expectativa em relação ao amor que você está sentindo, aí pode dar mal. Por quê? Porque amor não é moeda de troca. Então, eu estou perguntando para você, o que você ama hoje? Quem você ama hoje? Eu falo do amor universal. Não estou só falando do amor com o cunho sexual, o amor de uma maneira geral. O que você ama hoje? O que você tem fome hoje? De quê? Qual é essa fome que está te, né, não deixando dormir hoje? Tudo isso faz parte do nosso equilíbrio. A gente não pode esquecer disso. E aí, gente, eu trouxe um pedacinho desse livro do Carícia Essencial que eu achei muito legal. E aí ele fala sobre carícias, né? Toques, afetos, sobre essa fome que a gente está falando. Beijo no rosto, na boca ou no ar, atirado com muito carinho, gente olhando nos olhos. Alô, liguei para saber se você está bem. Amanhã te procuro. Queria tanto conversar. Eu te amo. Eu tô com saudade. Gestos, palavras de vida, toneladas de vezes mais potentes que o álcool. Muito mais gostoso do que um banho quente ou um banho de mar espumante no calor do verão. Sensação que existe um coração pulsando dentro da gente. Sensação de que existe um coração pulsando dentro do outro. Sensação de gente vivendo com gente. São as carícias. E que delícia, né? Que delícia. Enfim, nessa história toda, eu espero que logo, logo, essa história que eu comecei a contar com você, contar para vocês nas primeiros slides desse nosso bate-papo, tem um final muito feliz. Por enquanto, meu carinho para vocês fica recheado de muito amor, de muita saudade, embalado com álcool gel e no uso da máscara. A vacina chegou e que notícia maravilhosa a gente teve ontem, que a gente foi adiantado um mês, né? Um mês acelerando aí essa vacina. Vacina é um direito de todo mundo, mas tem que tomar as 2 doses, senão ela não faz efeito, do jeito que prometem, né? Então a gente fala, a fila tá andando. Que bom, gente. Logo, logo estaremos juntos, muito juntos. E aí, enquanto a gente não está junto, eu trouxe para vocês uma coisa que eu achei muito legal. Eu vou propor para vocês um desafio. Eu sei que todos vocês são muito prendados, sabe Deus qual é a arte mais prendada que você tenha. Mas utilizando uma almofada ou um travesseiro, então lá um travesseiro ou uma almofadinha, enfim, do jeito que você achar melhor. Uma almofada que é menorzinha, né? Do jeito que você quiser. Faça um abracinho, do jeito que você quiser. Mas o importante é que esse abracinho tenha braços longos para poder abraçar. Então, assim, quando a gente voltar
a se encontrar, a gente vai trocar todos esses abraços para matar essa saudade, ok? Eu trouxe aqui um exemplo desses dois coelhinhos, eles são confeccionados em Curitiba e eles têm uma razão muito especial. E eu trouxe para vocês no sentido de... Eu me inspirei nessa história, no sentido de talentosos como vocês são, vocês podem estar fazendo algo para a gente abraçar e para dar esse abraço para alguém. Não vai esquecer, do jeito que você quiser. Utilize a sua criatividade. Pode fazer roupa, pode fazer boné, pode fazer cabelo. O importante é que ele tenha braços longos. Hein? E aí a gente fala, esses dois coelhinhos, eles foram confeccionados em Curitiba e eles estão à venda. E eu não estou aqui para vender nada, mas eu achei a ideia fantástica. Esses coelhinhos, eles são chamados abracinhos, porque eles são confeccionados com tecido bem fofinho, tem em azul e rosa esse coração, e ele está como uma campanha no Hospital do Câncer em Curitiba. É um hospital voltado ao câncer infantil. É o hospital chamado Erastinho. Então, é o primeiro hospital do câncer que tem em Curitiba voltado ao câncer infantil. Eles estão vendendo esses abracinhos, né? Estão vendendo na internet. Eu já encomendei o meu, mas eu também vou fazer o meu, porque eu acho que tem que ter a minha cara, né? Mas esses coelhinhos com esses braços longos, eles têm um sonho, abraçar crianças e adultos de todo mundo, né? Então, assim, é uma causa nobre, quem achar interessante, procura na internet o Hospital Erastinho. Cada coelhinho desse, ele tem um valor simbólico, e esse valor é todo voltado ao tratamento do câncer infantil, ok? É só uma dica para vocês. Então, quando a gente fala disso, fica aqui meu convite e fica aqui um abração, não é um abracinho, mas um abração forte. Ainda que a gente não possa se abraçar pessoalmente, eu encaminho toda a minha energia de paz e amor para vocês, tá bom? Espero que estejam bem, continuem se cuidando, não descuidem da máscara, né? Por mais que existe uma onda falando por aí para você não usar máscara, não entra nessa não que é fria, tá bom? Um beijo, fiquem em paz. Até mais.